Alô, amigos e amigas do esporte. Estamos iniciando mais um programa Esporte de Peso, contando com o apoio da Liz, do Ângelo, do Arthur e também do Flávio. No ar, mais uma edição. E o nosso convidado de hoje nasceu no coração de Arapiraca, na rua Olavo Bilac. Foi ali, entre ruas de barro, sonhos simples e muito afeto, que começou a se formar um dos nomes mais respeitados da comunicação alagoana. Filho de Dona Severina e do seu João XVI. Ele carrega no sotaque, no jeito e na memória o orgulho de ser arapiraquense nato. Antes dos microfones e das câmeras, teve bola, teve gol, teve arquibancada e teve emoção defendendo o gol no futebol amador da cidade. Hoje, com uma trajetória que atravessa o rádio, a televisão e a liderança na comunicação, ele continua sendo o mesmo menino que saiu de Arapiraca levando a cidade no peito. Com a gente, Gilvan Nunes. Prazer grande estar aqui com você para a gente conversar sobre a vida, sobre a importância do esporte, conversando com um amigo de infância, e estou aqui, à vontade. Muito bem. Antes de qualquer pergunta, eu preciso dizer do prazer e da alegria que é estar aqui com você. A gente se criou junto na rua Olavo Bilac, jogando futebol, convivendo com famílias que sempre tiveram uma relação bonita. Dona Severina sempre foi muito cuidadosa comigo. Seu João XVI era daqueles que paravam para conversar, para discutir o asa, para falar da vida. Hoje, estar aqui te entrevistando, depois de tudo que você construiu, é mais do que um programa. É um momento de gratidão e de alegria no coração. Volto a reafirmar a minha alegria de poder desfrutar desse momento aqui com esse que eu tenho dito que é orgulho de Arapiraca. É um prazer estar aqui com você, mais uma vez. Pois é, Gilvan, antes do rádio e da TV, teve o futebol. Sim. Né? O que o futebol de Arapiraca representou na tua formação como homem? Vale lembrar que eu não fui atleta, né? Assim, profissional, né? A gente brincava muito ali na rua e tudo, na Olavo Bilac. Eu morei no número 119, no 120 e no 153, na mesma rua. Até hoje eu sei decorado, né? Hoje quem mora na 119 é a Dona Eva, mãe do Gino, e 157 a casa está lá. A gente está tentando fazer negócio depois que papai e mamãe se foram. Mas o futebol foi presente ali no Bilacão, para você que conheceu bem, era um terreno baldio, todo ondulado em grande parte, depois que a gente conseguiu consertar. E dali surgiram histórias, surgiram craques, surgiram grandes profissionais. São amigos, alguns que infelizmente já se foram, mas muitos amigos que estão aí no dia a dia. O futebol e essa paixão pelo futebol, você também tem isso, até porque você viveu e vive disso, é a base de tudo, né? É porque o esporte, ele socializa, né, José? Ele socializa até para você que não tem amizade naquele grupo, você cria amizade. O esporte tem isso. O poder da inclusão, para quem não sabe, eu tive poliomielite com 1 ano de idade, fiz várias cirurgias até os 4 anos, a última com 17 anos, que foi a corretiva. E assim, eu era um menino que, teoricamente, no mundo de hoje, talvez fosse até excluído. Mas, pelo contrário, eu fui incluído através do esporte, incluído através da amizade, incluído através da família, que era o Olavo Bilac. O Olavo Bilac era uma grande família. Então, o esporte serve para isso. Eu acho que o esporte é o grande exemplo da inclusão e da socialização. Através do esporte, você se socializa, cria amigos e molda a sua personalidade, o seu caráter com essas amizades. Eu só tenho que agradecer. O que nós vivemos ali naquela relação humanizada da rua Olavo Bilac foi algo assim que dificilmente a geração atual vai conseguir viver. O que é que você guarda na tua memória daquela infância tão generosa que foi com a gente? Era uma grande família, né? A gente tinha casa, eu tinha, você tinha,
Você morava um pouco mais abaixo, né? Naquela transversal. Ali era na verdade, uma grande família. A gente tinha várias mães, entre aspas, né? Você tinha a minha mãe. Isso. Você devia ter a tia Laíde. A Laíde. Você devia ter Dona Bezinha. Dona Bezinha, Dona Eva. Dona Zilda. Dona Zilda, mãe de Gilberto, mãe de Gilvan, mãe de Gilson, mãe do Nenca, né? Mãe de tanta gente boa. E a gente saía e andava aquela rua inteira. Aquela rua inteira. Era o quê? 1 quilômetro de rua? Não chega a isso, né? Talvez não. Talvez não. Mas a gente andava ali nas casas o dia inteiro. Se a mãe procurasse o filho, ela ia achar ali. Já sabia onde estava. Já. Porque quando você saía, e isso eu tinha obrigação, estou indo para lugar tal. Minha mãe sabia onde eu estava, referência. É claro que normalmente a gente não ficava ali, né? A gente ia para a casa de alguém, brincava. Às vezes a gente até almoçava na casa dos outros, né? Isso. Agora, no final da tarde, tinha que voltar, né? Porque era uma coisa tão natural, né? Tão natural, de que confiança, uma confiança muito grande. As pessoas não deixavam sair sem comer. Não deixava. Quando chegava em casa, vem almoçar. Eu já almocei na casa da dona Severina. Meu Deus, está me passando vergonha. Não, ele ia lá e dizia que não, é um prazer. Papai era caminhoneiro, então a minha mãe foi a grande responsável pela nossa criação, não que papai não fosse. Papai passou 40 anos, 45 anos na estrada. Então, mamãe foi mãe e pai, né? Ela foi uma pessoa presente. E muitas vezes papai viajava tanto tempo que o dinheiro que ele deixava não dava. E a mamãe pegava com 2, 3 ali na rua, rapidinho. Até ele retornar. Quando ele retornava, pagava todo mundo. Quer dizer, era uma confiança muito grande. E apesar de tudo, apesar de todos os problemas que a gente tinha, as pessoas perguntam, você já foi pobre? Eu digo, já, mas nunca passei necessidade, nem passei fome, né? A gente não pode dizer que passou fome, nem passou necessidade, de maneira alguma. A gente não tinha a riqueza e a diversidade, a seletividade que nossos filhos têm. Dos tempos atuais. Seus netos têm, todo mundo. A gente não sentava na mesa para dizer qual é a carne. Ninguém perguntava isso. Comia o que tinha. Comia, é isso. Né? A gente nem perguntava, era natural. Né? À noite, o que é que tinha? Tinha isso. Né? Às vezes o que sobrou do almoço, às vezes um inhame, uma macaxeira, uma coisa bem característica da gente. Então a gente não pode dizer que passou fome, necessidade, mas a gente não tinha essa riqueza na mesa. Mas a riqueza que a gente tinha era familiar e de amigos. Isso a gente construiu, que é algo muito bonito. Sinto muita saudade da família Olavo Bilac e tenho certeza que não vai se repetir, infelizmente. Você sabe que às vezes eu estou rodando na cidade. Sim. E subo por ali para reviver, porque aí passa um filme, a gente pegava as camisas do nosso time, do Bilacão. Sim. E o Tita, ele mesmo pintava as camisas manualmente. Você lembra do esporte? Do esporte. A gente teve o esporte lá, né? O esporte que jogava na Baixa da Onça. Jogava na Baixa da Onça, né? Jogava num campo que você via uma trave e não via outra, né? Que era verdade. Curvado, né? Mas é isso, todo mundo participava. A gente tinha reunião do clube e tudo, né? E era interessante isso, muito interessante. E onde aconteciam as reuniões? As reuniões aconteciam... Naquela, como é que fala? Onde as pessoas guardavam os animais, né? Os animais. Os animais, exatamente. Lá na casa da... Logo no início ali, do lado da casa do seu Zé Mendes, era a mercearia do seu Zé Mendes do lado. Pouco depois. Na casa da Ivana. Isso. Não era? Do lado esquerdo. Do lado onde esquerdo. No começo dos anos 70 era uma carvoaria. Isso. Você lembra? Lembro. Tinha uma carvoaria. Lembro. A Ivana foi minha professora, minha primeira professora. Também foi minha professora. Naquele quartinho que tinha lá. Professora particular. A gente já chegou na escola sabendo. Né? Quando eu fui para a escola mesmo, né? Fui para o Instituto São Luís, e depois para o estadual, terminei no estadual, mas eu já fui com a base. E foi ela que nos passou essa base, né? Então, tudo na rua se encontrava, né? Era algo... Juntava as camisas do time, do esporte, e a mãe do James... Dona Divalda, que lavava as camisas. Lavava. Não é assim? Lavava. O que é que a gente reunia? Dona Divalda, na época, desculpa. Dona Divalda, na época, era a única evangélica da rua. Era algo diferente, né? Hoje você vê o quanto a igreja evangélica cresceu. Pelas vestes, né? Pelas vestes, usava aquelas mas ela era muito legal, ela, né? James, né? Teve um convívio muito grande. Tinha um papagaio lá na casa do James. É verdade. Você lembra Eu lembro de tudo, cara. Você lembra que na casa do pessoal da gráfica ali, do Erinaldo, do Bolinha, do seu Bibi, né? Seu Bibi. Aí surgiu um conjunto musical, né?
Aquilo era com bom Reginaldo, com aquela turma lá, né? Era bom demais. Edmundo, que chamava Bubu, né? Mas aquilo ali era bom demais, cara. Ali era bom demais, eles ensaiavam, né? Tem músicas daquela época, quando eu ouço, quando eu toco no rádio, eu só lembro daquilo ali. Então ali eles ensaiavam, pra gente era uma festa, a rua inteira ouvia. Ninguém reclamava do som alto, porque era música boa, de qualidade, né? Isso. Era tipo uma banda de baile, né? E existia mais compreensão entre pessoas. Muito pelo contrário. Existia o reconhecimento. A gente, mais jovem, olhava para aquela turma, para o Bubu, para o Reginaldo, como se eles fossem artistas famosos, né? E viraram referência. Viraram referência. Né? A gente vai crescendo e vai aí depois, referência. E foi uma rua que deu de tudo, né? Deu de tudo. Muita gente capaz. Gente, né? Muita gente. Você Você que se tornou essa referência da comunicação para nós, eu digo com muito orgulho, repetidas vezes, é um orgulho para nós, arapiraquenses, né? Mas surgiu o Daniel, cantor também. Lembra do Daniel? Quando o Daniel apareceu... Fantástico. Num programa nacional. Foi uma loucura. A gente se reunia né, para acompanhar o Daniel. E ajeitar a antena da televisão para pegar. Foi em Recife. A gente não tinha Globo aqui em Alagoas. Então a gente tinha Canal 6, que era a Tupi, e Canal 2, que era a Globo, lá em Jornal do Comércio, se eu não me engano. Eu não lembro bem o nome da TV. Mas era Globo na época e a gente teve que rodar a antena lá para conseguir ver o Daniel, que era o orgulho, né? E teve todas as outras pessoas ali, né? Arapiraca tem um jeito muito, digamos assim, próprio de formar pessoas. Sim. O que é que a Arapiraca te ensinou, Gilvan? Arapiraca me ensinou que, primeiro, uma coisa que diz que a gente vocês são bairrista. Eu acho que isso é orgulho. A gente tem um orgulho muito grande de ser arapiraquense, né? A primeira rádio, a Novo Nordeste, foi um marco na história da cidade. Então, qual era a melhor rádio do Estado? Era a Novo Nordeste, né? Já tinha as rádios da capital, mas para a gente era. Eu saía do estadual, do Quintela, no segundo ano científico, chamava segundo ano científico. Eu, João Marinho, Daniel, da Baroma, você conhece todo mundo. Da Casa da Aroma, né? Casa da Aroma, Daniel, João Marinho e Gilberto, lá da rua, que estudava com a gente. A gente saía de bicicleta do estadual, na sexta-feira. Sim. E ia até o local, na Canafista, onde estava sendo montada a antena. É verdade, para acompanhar. Ver a antena ser montada. Não era nem a curiosidade do estúdio, da estrutura, era a antena. A antena está sendo montada, vamos lá, velho. E toda vez que a gente ia, tinha aumentado, né? E na semana seguinte já estava completa. Depois é que a gente se tocou para o estúdio. Mas ali era rádio difusão chegando, né? E aí você tinha uma rádio em Palmeira, tinha uma rádio próxima ali, né? Palmeira, que durante muito tempo, Palmeira foi maior que Arapiraca. Nos anos 70 que teve essa mudança toda. Então, eu acho que a gente é muito orgulhoso. Né? A gente é muito orgulhoso. Eu sou muito orgulhoso da minha terra. Sempre faço questão de dizer que sou de Arapiraca. Apesar de Maceió ter me adotado de uma maneira tão bonita, né? Ter me dado... Tão acolhedora. Tão acolhedora, ter os meus filhos aqui, minha esposa é daqui. Mas a gente não perde a referência. Minha referência é Arapiraca. Sempre que eu posso, eu estou lá. Junto da família, junto dos amigos. Isso é importante demais. Arapiraca é isso. Arapiraca é orgulho de quem nasceu lá e não é à toa. Então você, de fato, se sente um representante de Arapiraca? Me sinto representante de Arapiraca e orgulhoso de estar aqui. Na capital, que me acolheu em muitas empresas e de ser muito feliz por isso. Gilvan, você lembra da primeira vez que o rádio te chamou? A primeira vez, não foi nem o rádio que me chamou, eu chamei o rádio. Eu vou dizer por quê. Eu vim para cá em 82, passei na universidade, com muito sacrifício vim morar aqui. E quando eu comecei a estudar jornalismo, eu passei na UFAL, no primeiro semestre eu já me sentia com vontade de começar a trabalhar em rádio, de Despertou conhecer. A atenção. E eu, voltando para casa, Arapiraca, fui passar o mês de junho de férias, falei com a minha mãe. Mãe, quem é o dono da Novo Nordeste? Eu sabia mais ou menos que eram sócios. Na verdade, a Novo Nordeste começou com muitos sócios. É verdade. Muitos sócios. E foram comprando uma parte no outro, depois... Um grupo de investidores. Isso. Né? E aí, eu fui doutor Judá. Doutor Judá, né? Fui lá no doutor Judá conversar com ele. E ele disse, não, pode ir acompanhar. Eu gostaria de estar lá acompanhando, conhecer, pode ir. Vá à tarde. Quem está lá à tarde é o Zé Rocha. Aí eu fui. Ele deve ter ligado para o Zé Rocha, eu fui. E eu passei um mês com o Zé Rocha, dando hora,
lendo utilidade pública, nota de falecimento, tudo. Ali foi que eu comecei. Assim, E eu sei o primeiro microfone do rádio foi no Nordeste. Para começar a trabalhar foi num concurso que eu fiz na Progresso aqui em Maceió. Mas aí você já estava aqui em Já Maceió, né? estava aqui. Mas lá em Arapiraca, no Nordeste, você subia de bicicleta. Subia de bicicleta. Bicicleta. Deixava a bicicleta na porta, no cadeado. Eu lembro disso. Eu saía de Olavo Bilac, que descia ali Nossa Senhora de Fátima. Não é fácil subir. Nossa Senhora de Fátima ainda é braba para subir. Mas eu ia ali para o Novo Nordeste, ali onde hoje tem a rotatória, né? Isso, da Praça Lions ali, né? Mas eu ia para ali, deixava a bicicleta E no em casa, houve incentivo ou foi uma coisa sua mesmo? Quando eu decidi fazer jornalismo, o papai ficou com muito receio, porque na época estavam matando muitos jornalistas, muitos. Teve vários até problemas. Mas eu queria fazer. Você pensava em fazer engenharia, passou um tempo dizendo, pai, eu não gosto de matemática, não gosto de números, não vou me dar bem. Eu quero fazer jornalismo, mas ele pensava do jornalismo de TV, do jornalismo impresso. Eu pensava em fazer jornalismo para fazer rádio. Queria fazer rádio. E fiz. E ele, que não queria, assim, ficou receoso, me contou depois que estava na estrada, quando soube o resultado do vestibular, Luiz Tojal, lendo o resultado na rádio, quando ele viu, ele saiu buzinando, aquilo me deixou muito emocionado. Ele me falando depois. E a primeira vez que ele me ouviu no rádio também, a mesma coisa, assim, ele sentiu um orgulho muito grande. Então, tudo aquilo ficou para trás, né? O medo, o receio virou orgulho. Eu tenho certeza que ele teve muito orgulho de mim quando esteve aqui. Em nenhum momento você teve dúvida do seu desejo, não, né? Eu vi os meus amigos, e agora, o que é que eu vou fazer? Primeiro, segundo ano ali de científico, dizendo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O cara, eu não sei se eu faço... os outros meus amigos, né? Todos tinham dúvida em relação a alguma coisa. Eu nunca tive dúvida. Eu queria fazer jornalismo, sempre. Desde o primeiro ano. A minha professora de português sabia, já incentivava, o professor de química também já falava, você vai fazer rádio? Galdino, para quem não conhece. Professor Galdino. O professor Galdino é regatiano doente, né? Regatiano doente. Usava aquelas batas. E Botafogo. Usava aquelas batas, né? De professor. Botafoguense também. Botafoguense também. Igual a mim. Sofredor. Sofredor. Mas é campeão da Libertadores, campeão do Brasil recente. Mas era isso. Aí em 82 você deixa Arapiraca. Deixei Arapiraca e vim para cá. Estou aqui. E como é que foi essa vinda? Desde 82. Já foi uma vinda contratada ou foi uma vinda que você veio para enfrentar? Enfrentar. Eu estava aqui sustentado pelo meu pai com um ano. Durante um ano ele me sustentou. Eu passei um momento muito complicado, que era o seguinte, meu pai só tinha condição, eu vivi numa pensão dividida no começo, mas não aguentei e fui para a República. E na República dividiu com 4 arapiraquenses. Você deve lembrar o Aloysio Gomes. Aloysio Gomes, da família Gomes. O pessoal da eletrônica. Da eletrônica, irmão. Aloysio. O outro Aloysio Nunes. Oscar, que fez física, lá da Guanabara, também morávamos juntos. Ali os 4. O homem dos aviamentos. Dos aviamentos. Aviamentos. E aí a gente morou junto durante muito tempo, ali 2 anos. E eu só vim quando, com 1 ano e meio, eu conquistei o primeiro espaço, que foi na Progresso, passei a ganhar o salário mínimo, e de lá fui para a Difusora também ganhando o salário mínimo, não como contratado, mas como estagiário. Eu liguei para casa no maior orgulho e disse, não precisa mandar mais nada, não. Pronto. Isso. Ali foi bom demais. Então, de 84... Chegou a independência. Né? Chegou a independência. A gente passa por vários percursos, nem tudo são flores. Tinha rádio que atrasava, tinha rádio que pagava, era uma loucura. Mas, assim, foi muito aprendizado e minha mãe me incentivando a ir embora. Sabe tem uma música do Zezé de Camargo, do dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, se cuide, filho, né? Assim, ela me incentivava, mas ela se emocionava, né? Ela se emocionava, assim, ela vai porque... É o cuidado de mãe, cuidado, né? Ela tem um cuidado muito grande comigo, sempre teve. E, assim, era basicamente isso. Era, assim, enfrentar a vida como eu enfrentei. E não era fácil. E como é que foi essa mudança do interior para a capital? De certa forma, é um choque, né? É uma realidade bem diferente. Principalmente naquela época. Naquela época era uma coisa... Hoje não. Hoje, se o rapaz sai de Arapiraca, a garota sai de Arapiraca, vem morar aqui, ele não vai sentir tanto. Mas na época era uma realidade totalmente diferente, uma cidade bem maior, né? Costumes diferentes, né? Preconceitos com quem vinha do interior, porque também tinha isso, infelizmente tinha. Mas a gente foi conquistando, fazendo amigos,
Foi um choque, acho que menor seria hoje, mas naquela época foi sim. Você chega à Rádio Progresso através de um concurso, foi? Como é que foi isso? Eu estava na UFAL e tinha uma... Você vê a história, né? Você vê as coisas como acontecem. Tinha uma cantina, na cantina tinha um rádio, e desse rádio o rapaz estava ouvindo a Progresso, que tinha um slogan melhor que FM, só Progresso AM. Tocava música o tempo todo, o slogan era essa, tinha um plantão de polícia e tudo na época. E aí eu estava tomando uma água de coco lá, quando eu vi, gostaria de ser locutor, trabalhar em rádio, participe de um concurso logo mais à noite, os interessados, 18 horas. Deveriam estar presentes na Barão de Penedo, fica aqui no centro de Maceió. Eu digo, não vou jantar, porque se eu fosse para o restaurante universitário, não chegava a tempo. Cheguei 6 horas, tinha 32 pessoas no corredor, sentadas, aguardando. Eu fui o 33º. Fiquei ali. E aí foi feito o teste com todos. Terminou quase meia-noite. Eu fui o último, que era para ler uma notícia, que tinha nomes em inglês, alguns nomes de ministros ingleses e tudo. E tinha apresentar, falar da hora, falar com o ouvinte, atender telefone, tudo isso eu fiz. E só 2 pessoas passaram, eu e outro rapaz, e o outro rapaz não ficou porque não tinha uma base em inglês. E aí eu fiquei 7 meses na Progresso. Trabalhei 7, recebi 2. E aí a difusora ainda me tem ouviu. Esse crédito lá. E aí a difusora me ouviu. E a difusora me levou. O Rômulo Shoa, junto com o Gilberto Lima, me levaram para a difusora. Gilberto depois me levou para a Gazeta. Eu passei 7 meses na Progresso, passei 1 ano e meio na difusora, cheguei na Gazeta em 86, fiquei até 89. 89 saí, fui para 96, criar o nome 96, que era a Rádio Jornal de hoje, e aí a gente transformou o nome dela em 96, o nome que tem até hoje. Que JH, interessante para jornal, para falar, não ficava bom, não era um nome musical, não era um nome ideal, né? Aí eu criei 96, foi aceito pelo dono e até hoje existe. E eu estou de volta lá depois de tanto tempo. Depois de tanto tempo, né? Mas foi isso, o começo depois foi assim. Tempo. E a trajetória? Aí depois veio televisão? Televisão veio em 88. Televisão veio em 88. Eu fiz Gazeta, depois fiz TV Alagoas, passei 10 anos na TV Alagoas. Na TV Alagoas que passou pela Manchete, passou pelo SBT. Depois é que voltei para a Gazeta. Voltei para a Gazeta em 98 para o rádio e 2000 para a TV. Eu fiz o Bom Dia de 2000 a 2025, até o ano passado. O Bom Dia Alagoas. Durante 25 anos. 25 anos. Ninguém no Brasil tem a quantidade de anos à frente de um telejornal vespertino, né? Ninguém tem. Foi uma trajetória honrosa, mas assim, que rendeu muito trabalho, né, Givan? Honrosa, mas que exigia muito do lado físico, do lado de memória. Mental. Mental. Você acorda 4 horas da manhã. Eu chegava... Diariamente, de segunda a sexta-feira. Durante 25 anos. Então, exige muito sacrifício. Tem uma hora que você cansa. E foi por esse motivo que eu saí. Que eu estava cansado, realmente. Queria mudar de vida, ter qualidade de vida. E você lembra do primeiro programa da TV? Lembro. Primeiro programa da TV, em 88, foi uma L2, não tinha TP. Você lia aqui a lauda, ia passando a lauda. E um pouco antes de começar o jornal, Pedro Colo, que era o dono da emissora, que era diretor, superintendente, chegou com uma página longa lá de um problema que tinha acontecido com equipamentos da TV Gazeta, num voo, se eu não me engano, da VASP. E tinha uma nota lá de 5 laudas para ler. E eu li a nota no final do jornal. Você começar, e eu... Tremendo, né? E com a responsabilidade de falar da própria empresa, né? Isso. E outra coisa... Do sentimento da própria empresa. Eu tremi no Boa Noite já. No Boa Noite eu já tremi. Mas depois fui melhorando, depois chegou essa nota, para complicar. Mas assim, eu tremi, e aí você disse, por que você... Eu acho que é normal você sentir o frio na barriga. Eu tremi porque as pessoas que eu gostava e que gostavam de mim estavam me assistindo. Isso. Eu não queria, família inteira. Eu não queria decepcionar. E aí você exige muito de você, né? Foi isso que aconteceu, mas foi. E naquele momento você teve noção que alcançaria essa jornada tão vitoriosa? Não. Você não consegue ver isso à frente, né? Não consegue dimensionar. Não consegue, mas não me via desistindo. Nunca me vi desistindo do rádio e da TV. Nunca. De maneira alguma.
Hoje, Gilvan, você é um comunicador e gestor, não é isso? Comunicador e gestor. Eu passei um bom tempo como gestor da Rede Gazeta de Rádios, na parte de programação. Eram 4 emissoras, 2 aqui e 2 no interior. E agora fui contratado para gerir três emissoras, que é a 96, que é uma rádio popular, a Jovem Pan News, que é uma rádio jornalística, e a Metropolitana, que é uma rádio jovem. Então, estou como diretor de programação dessas 3 rádios. Estou na 96, de 9 a 1 da tarde, de segunda a sexta, que é uma rádio popular. E agora, em março, eu vou começar o Jornal da Manhã, na Jovem Pan. Vou fazer 1 hora de Jornal da Manhã local. O ritmo de trabalho, embora seja mais confortável... É melhor, mais tranquilo. O ritmo... Assim, você gerir dá trabalho, você está trabalhando com pessoas, né? Então, você tem que trabalhar com calma, trabalhar com argumento, com conhecimento, mas o ritmo é completamente outro. Eu tenho uma melhor qualidade de vida. De quando você começou para os dias atuais, mudou muita coisa? Mudou demais. Mudou muito, né? Mudou muito. E o rádio vivo, né? Porque o rádio, quando apareceu a televisão, diziam que o rádio vai acabar. Não, agora o rádio, infelizmente, o rádio vai acabar. É verdade. E não acabou. Veio a internet. Agora o rádio finalmente, infelizmente, o rádio vai acabar. Pelo contrário, o rádio hoje tem televisão e tem internet. O rádio vai mais longe por causa da internet. Você vê e você ouve, né? Você vê e você ouve. Você está lá no YouTube da vida, você está no aplicativo das emissoras. Então, o rádio foi pegando a TV, pegando a internet, foi acoplando. Nas grandes tragédias, o rádio é referência. A gente fala muito das redes sociais, da importância das redes sociais. Eu acredito que tenha, e tem. Só que se você vê um produto sendo vendido na rede social e no rádio, você vai acreditar no rádio. Na rede social pode ser um fake. Na rede social pode ser alguém que está vendendo uma coisa que não existe. Já no rádio, você tem essa... Não, quem foi lá foi a agência. Quem foi lá foi o dono. Ele pagou por essa mídia. Claro que ele paga também na rede social. Mas eu acho que o que sai no rádio, o que passa pela TV, ele chega com maior credibilidade. São chamadas mídias conservadoras, que são antigas, mas elas são relevantes na credibilidade, na entrega. Eu acho que isso é que é importante. Nessa tua trajetória de vida profissional, qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar? Rapaz, foi essa recente. Eu já tive várias decisões a tomar. Eu imaginei. Essa recente, do ano passado, quando em novembro eu decidi que deixaria a Organização Arnaldo de Melo. E decidi, assim, sair da melhor maneira, da melhor forma, pelo tempo que tinha de casa, pelo respeito que tinha aos amigos, pelo respeito que tinha a direção. Sair da melhor maneira, da maneira mais correta. Pedi demissão. Não foi acordo, eu pedi demissão, pedi para sair. Muitos de uma atitude corajosa. Corajosa, mas necessária. Necessária por diversos motivos, inclusive pelo aspecto de saúde, de ter uma tranquilidade de vida, de viver mais com a minha família, né? Mas foi difícil. Eu saí de um canhão, né? Eu saí de um canhão, né? De uma marca forte, né? De uma marca forte, respeitada agora, respeitada sempre, respeitada pela história. Então, assim, não é uma atitude, é uma atitude de vida. Você não muda de empresa. Às vezes você pode mudar de empresa. Você está numa rádio, vai para outra rádio. Mas é uma mudança de vida. Você muda completamente. Você sai de TV, rádio, de um comando geral, né? Para ir para 3 rádios, está comandando. Mas é uma mudança radical. É uma reconstrução de uma rádio, do surgimento de outras 2. Então, isso aí é uma mudança grande, Você se mantém líder de audiência. Tua audiência é uma audiência consagrada. Desde 88. Né? Desde 88. É o que isso? É talento ou é disciplina? Eu acho que é talento e, assim, quem deu certo no rádio, e são vários que deram certo no rádio, várias pessoas que têm um nome no rádio, tem o talento, mas tem a paixão. O ouvinte sabe quando aquele comunicador é apaixonado pelo que faz. Existe uma grande diferença. Existe o batedor de cartão que está lá, anuncia a música da hora certa. É diferente. O que toma conta do horário... É igual aquela história do Vampeta, né? Você finge que me paga, eu finge que jogo. Né? Não dá, não tem condição. Você faz com prazer. Isso, né, e o ouvinte percebe isso. Então, a minha carreira é construída nisso.
nessa empatia com o ouvinte, se colocar no lugar do ouvinte, estar participando do dia a dia das pessoas. Eu, de vez em quando, encontro pessoas que, olha, a minha mãe faleceu, mas ela lhe ouvia, e hoje eu ouço você. E a minha filha está lhe ouvindo também. Está seguindo. Então, isso aí não é do nada. Isso não é do nada. Isso é pelo respeito, pela credibilidade, pela simpatia que você tem, por se colocar no lugar do outro. O comunicador é isso. Se você for fazer a entrega, como eu falei, de forma automática, não vale. Isso não é aceito. Então, essa carreira tem que ser assim. Você tem que ter o talento, mas você tem que ter o envolvimento. Você tem que ser apaixonado por aquilo que você está fazendo. Eu tenho dito repetidas vezes que você, independente da função que você exerça, mas é necessário se colocar no lugar do outro. É verdade. Até mesmo como agente público, como quem exerce o cargo público, claro, precisa se colocar no lugar do outro. E algumas decisões têm que ser tomadas, né, Josa? Josa. Josa. Né? Josa. Porque, assim, quando você vai tomar uma decisão, é uma decisão de empresa, infelizmente você tem que tomar uma decisão. É a demissão de alguém, infelizmente. Assim, você tem que saber como falar com essa pessoa. Eu acho que é importante quando você pensa assim, o que eu vou dizer a essa pessoa? Se alguém dissesse para mim, como eu me sentiria, né? Então, você tem que ser respeitoso com quem contrata e com quem, infelizmente, demite. Você tem que se colocar no lugar do outro quando você lê uma notícia e da forma que você fala, o comentário que você faz. Aquela pessoa que morreu pode ser um bandido, né? Pode ser alguém que infelizmente cometeu crimes e tem que ser penalizado por isso. Mas essa pessoa tem mãe. Isso. E muitas vezes a mãe e o pai não tem nada a ver com aquilo. Muito pelo contrário. Muitas vezes o pai e a mãe lutaram para que o filho não estivesse naquela situação, naquele momento. Então, você tem que pensar. Você sente isso, né? Infelizmente, a gente, no dia a dia da comunicação, do rádio, da TV, a gente vê números. Morreram tantas pessoas essa semana. Na verdade, são vidas, né? São vidas, são famílias que ficaram sem essas pessoas, né? Do cara que foi assaltado, que matou, né? E aquela família, daquela pessoa que morreu, que às vezes é um trabalhador. A gente teve esse caso recente agora, né? De alguém ligado até ao CRB, um treinador. Do Joba, da né? base, né? Da base. Que absurdo, né? Que absurdo. O rapaz que não tinha nada a ver com a história, no fundo ele não tinha nada a ver, e morreu. É uma loteria. Alguém escolhe matar uma pessoa e fica por isso mesmo. Olha a quantidade de família, de amigos e das famílias envolvidas nisso tudo, quanto elas sentiram, né? Mas tratando o caso de forma generalizada, ele também deixa uma família para trás. Né? E aí é onde é que tem que ter o cuidado, a responsabilidade da informação. Da informação. E você tem que ser responsável pela informação. Você tem que ser. O rádio tem algo que a TV nunca vai ter? Tem. E você criar a imagem, né, Josa? A TV já entrega a você a imagem. A imagem você vê. Às vezes você tem um narrador de futebol, por exemplo, tem uma imagem, ele fala uma coisa, mas às vezes você pode até ver outra. É um lance interpretativo, é um lance que você discorda, mas o rádio não. O rádio, ele descreve aquela situação, tanto no futebol como na notícia, como na colocação daquele comunicador, né? O narrador de futebol, ele consegue desenhar o campo para quem está assistindo. E ele precisa dar emoção. Dar emoção. Aí você junta duas coisas, a descrição da imagem e a emoção que o rádio tem, que a TV tem, mas não tanto. Ela não tem, né? A sua imaginação, né? A gente foi criado ouvindo o quê? Rádio. Rádio Globo, né? A gente ficava ouvindo a Rádio Globo, Rádio Sociedade da Bahia. Sociedade. Salvador, Bahia. Rádio Jornal de Aracaju. Rádio Jornal de Aracaju. Atalaia. Rádio Clube de Pernambuco. Rádio Clube de Pernambuco. Rádio Olinda. Olinda. A gente ouvia tudo isso em ondas curtas, né? Dos 25 metros, 19, né? A gente ouvia ali. E para então, sintonizar o jogo do Asa, com as emissoras daqui da capital mesmo, era uma novela. Era uma novela. Não é? Ele tinha que procurar a posição do rádio, levantar a antena. Né? E botar bombril lá na ponta da. Então o rádio tem uma coisa que os outros veículos não têm, que é você primeiro chegar onde nenhum chega. O rádio tem isso, né? O rádio chega aos maiores recantos, até no lugar onde não tem internet, você chega. O rádio chega, né?
Tem lugares da Amazônia, né? Tem lugares no interior do estado que você não tem internet. E o rádio está ali presente. Você chega numa casa ali de taipa, uma casa pobrezinha, tem um radinho lá, né? O cara tem a companhia de um rádio. Com certeza, com certeza. E o que te motiva a continuar nessa luta? A paixão pelo rádio. A paixão pelo rádio. E a felicidade que eu tenho de trabalhar. A felicidade que eu tenho, o prazer quando eu acordo e ir trabalhar. O prazer que eu tenho de estar mudando pessoas, de estar acrescentando a um locutor novo que está começando, de estar ali ensinando. É a motivação que eu tenho, é o dia a dia do trabalho, a responsabilidade que eu tenho naquele trabalho e, ao mesmo tempo, a responsabilidade que eu tenho com a minha família. Então, assim, é o prazer de levantar, acordar e ir feliz trabalhar. Com a decisão última que você falou, que foi uma das mais difíceis, deu uma virada de chave. Qual é o teu grande sonho ainda na comunicação? O meu grande sonho é fazer isso, fazer um rádio profissional, um rádio verdadeiro, independente de qual emissora. Eu tenho 3 emissoras que são bem diferentes uma da outra, né? Como eu falei. Eu tenho uma popular, a gente tem uma jovem e tem uma jornalística. Então, assim, é você proporcionar a esse público algo que vale a pena, né? Então, o desafio do rádio, o desafio que eu tenho é esse, da formação de pessoas, do crescimento das pessoas, de estar num ambiente de trabalho que eu gosto. Eu acho que esse é o grande desafio. Se bem que essa resposta ela está bem evidente, mas eu não vou deixar de perguntar. Se tivesse que escolher uma para o resto da vida, rádio ou TV? Rádio. Não penso 2 vezes, né? As pessoas te reconhecem pela TV. A TV é um canhão, né? Durante muito tempo eu vou ser reconhecido pela TV. Mas, assim, o rádio é que é a minha paixão. O rádio é uma grande paixão. Eu senti que no momento da tua despedida rolou muita emoção ali. Muita emoção. Com os companheiros, com o pessoal do dia a dia. Muita e uma vida inteira, né? E a vida inteira passa um filme, né, Josa? Passa um filme dos sacrifícios que você fez, de estar deixando amigos que você construiu, meus amigos da madrugada durante tanto tempo lá, que estão presentes na minha vida, ainda estão no meu círculo de amizade. Aí você passa por tudo isso, né? Passa pela família, aí você lembra do pai, lembra da mãe, lembra da família, lembra dos irmãos, lembra da família que você constituiu aqui. Tudo isso passa, né? Passa para os amigos que já se foram, que estavam presentes ali, na pandemia foram alguns. Então, tudo isso passa, né? Tudo isso passa. E é uma mudança, como eu falei, não estava mudando de empresa, estava mudando de vida. É diferente. É diferente. Se um jovem perguntasse a você hoje, assim, na lata, Sim. Um jovem com sonhos e tal, que conselho você daria para ele seguir uma carreira no rádio e no jornalismo? Primeiro, que a voz é importante, mas a voz não é tudo. Eu sou de uma época que o rádio você precisava ter um vozeirão, né? Uma voz, né? Hoje você tem que ter uma voz boa, uma dicção boa. E tanto para o rádio como da televisão, uma coisa que eu sinto muito nos dias de hoje, quando a gente recebe alguns jovens no estágio, no dia a dia, é a falta de leitura, é a falta de acompanhamento. Se você falar com esses jovens de política, a maioria não fala com você. Se você falar desses jovens sobre economia, são 2 fatos importantes. E o terceiro é cultura. Essas pessoas, às vezes, se ignoram tudo isso. Então, você não pode chegar a ser comunicador sem ter uma noção de tudo, sem ter uma base jornalística, de leitura. Você tem que ler muito. Você tem que ler muito. Independente do que você tem que ler. Porque o problema do jornalista e do radialista, que se exige dele que ele seja especialista de tudo. Um pouquinho de cada coisa. Você vai entrevistar um médico, você vai entrevistar um engenheiro, você vai entrevistar alguém ligado à cultura. Você tem que ter um embasamento para fazer essa entrevista. Sim. E não é só a produção que faz isso, é o seu conhecimento de vida. Às vezes você puxa algo que você leu. Experiência de claro, vida. Experiência de vida. Então, para você entrevistar alguém, você precisa estar, como a gente chama, brifado, tem que ter um briefing, mas você tem que ter uma leitura, você tem que ter uma formação. Você tem que ter um conhecimento de português, ter uma linguagem correta, uma dicção perfeita, que as pessoas entendam o que você está falando. Então, assim, sem conhecimento, não dá para fazer jornalismo nem rádio. Não dá. Não tem condição. Você tem que enveredar por isso. Ler bastante e ter muito conhecimento. Você toma
cuidados assim com a tua voz? Que é o teu instrumento, né? Tomo. Eu tenho uma rinite danada, rapaz. Então, assim, eu tenho muito cuidado, eu bebo muita água. Bebo bastante água, o dia inteiro praticamente. Tenho muito cuidado. Tomo bastante água. E quando vou a jogo, tento me segurar para não gritar, porque se gritar, né, é difícil, né? Não gritar o gol do asa é difícil, né? Quem não grita, né? Não tem como, mas é isso. Tem o cuidado básico com a voz. Cuidado básico. Como é que você gostaria de ser lembrado na história da comunicação? Ser lembrado como um grande profissional, um bom profissional, um profissional que respeitou os seus colegas de trabalho, que tentou fazer o máximo pela sua profissão, e ser lembrado como um homem que tem ética, uma ética que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, do respeito às outras pessoas, dos respeitos aos idosos, às crianças. Eu queria ser lembrado como pessoa, como profissional do rádio e da televisão, mas ser lembrado como pessoa. Quem me conhece no dia a dia sabe o quanto eu respeito as pessoas. Então, eu gostaria que eu fosse lembrado por isso. Pelo comunicador, Gilvan Nunes é uma referência na TV, no rádio, mas como ser humano também. Isso, para mim, é fundamental. Muito bem. Qual é a maior saudade que você sente da terrinha, de Arapiraca? Cara, do dia a dia com os amigos e a saudade de vida do meu pai e da minha mãe, né? Assim, é a saudade que é presente o tempo todo. Um dia disso me perguntaram se você tivesse 5 minutos com a sua mãe, o que é que você faria? Cara, eu não faria nada. Eu só queria dar um abraço. Mais nada. Tenho certeza que você pensa da mesma forma que eu. O abraço na mãe, de sentir o cheiro dela ali, só. Eu não diria nada, porque o olhar diria tudo. Era o que eu gostaria. O gesto, né? O gesto. O abraço, o cheiro, o aconchego, né? Eu não falaria nada. Eu acho que eu não falaria, não perderia tempo falando demais. Eu queria estar abraçado com ela. Que é aquele abraço que você carrega para o resto da vida, né? Carrega para o resto da vida. Você tem uma família de mais 3 irmãos, né? 5. 5, né? Sou eu o mais velho. Gilvaneide, que é a Neide. Você conhece a Neide, trabalhou na prefeitura. Vem o Carlinhos, que é especial. Carlinhos conhece todo mundo. Carlinhos é uma grande figura. Que foi uma pessoa importantíssima no final de vida do meu pai. Esteve lá presente, foi quem cuidou, mas quem mais cuidou foi Carlinhos. Estava ali no dia a dia, né? Quanto a gente vê que foi um anjo. Imagina, é um anjo. O Carlinhos é um anjo, o Carlinhos é especial. E na hora mais decisiva da saúde do meu pai, era ele que estava ali com ele, né? Que segurou a barra. Segurou a barra. Depois de Carlinhos tem Giovanni, que trabalha aqui, mora aqui em Maceió. Giovanni trabalha no setor imobiliário. E aí tem os 2 mais novos, tem o Júnior, o João, né? Que trabalha lá em Arapiraca, João Muniz Amorim, o Tigol, né? Tigol. E o Tigol nasceu comigo, eu brincava chutando bola com ele, eu dizia que gol, e ele dizia Tigol. E o apelido virou. Todo mundo conhece o Tigol. Ele é representante comercial, né? Isso, representante comercial. E tem a Silvinha, que se formou como professora, mas hoje está lá em Arapiraca com os filhos. Então, são eu e mais 5. São 3 homens e 3 mulheres. 3 homens e 3 mulheres. E como vive... Adoro, amo todos. Como é que vive Carlinhos? Carlinhos vive numa casa ao lado de Silvinha, que cuida dele. Está ali, ao lado. Faz as refeições com a Silvinha. Mas na Olavo Bilac, não? Não. Ali, eu não sei que bairro é aquele ali. Depois do cemitério, indo em direção à rodovia. Baixa Grande. Morando na Baixa Grande. Mas tá bem lá, vivendo a vida dele, feliz da vida. O que é que você nunca perdeu de Arapiraca, mesmo vivendo aqui em Maceió? Que eu nunca perdi? Sim. Cara, eu nunca perdi. Eu nunca perdi da família o humor. A gente brinca o tempo todo, né? E uma coisa que eu não perdi de Arapiraca é a gastronomia. Meu café tem que ser regional, não tem jeito. Tem que ter uma macaxeira, tem que ter um cuscuz, tem que ter um inhame, né? A gente se acostuma. Se for coringa, ainda é melhor, Ixi, né? Se for melhor. Melhor. É aquela história que você gosta e diz, vixe. Não. Gosta de cuscuz? Vixe, Maria, né? Cuscuz é bom demais. Mas é isso. Você vai a Arapiraca com frequência, não? Vou, pelo menos, às vezes mês sim, mês não, porque depende muito das escalas, né? A gente que trabalha com rádio e televisão trabalha muito com plantão. Mas eu estou indo mais agora. Se a Arapiraca pudesse falar com você hoje, o que você acha que ela diria?
Rapaz, eu acho que ela diria o que você disse para mim, que eu sou um orgulho para Arapiraca, para grande parte, né? E eu acho que ela diria isso. E eu diria que ama Arapiraca. Continua amando Arapiraca da mesma forma. Gilvan, você sempre foi... Aliás, eu acho que você carregou isso do seu João. Você sempre foi um torcedor vibrante do Asa. Mesmo vivendo aqui em Maceió. Sim. Esse sentimento nunca se perdeu. Dá para esconder isso, não? Rapaz, eu na televisão tentava o tempo todo, né? Mas aqui eu dava um pitaco. Assim, mas para quem lhe conhece, quem me conhece, quando o Asa ganhava, era um aspecto, eu cansei, eu quero olhar a cara do Gilvan. Amanhã, ele pode ganha, é a tal história do abraço, não precisa falar nada. Não precisa falar nada, não. Né? Mas quando você aparecia lá, eu digo, eu quero ver a cara do Gilvan. E os meninos diziam isso da TV. Ixi, Maria, o Gilvan, hoje o Asa perdeu, tá brabo o negócio, mano. É bom nem brincar. Os caras diziam logo isso, né? Mas também quando ganhava, né? É uma festa, é uma festa. Campeão de 2000, nossa, né? Aquela conquista ali foi demais. Como é conviver profissionalmente em Maceió, cercado por outras torcidas? Azul, vermelho, CSA, pelo CRB. Pastoril, né? Que a gente chama de Pastoril. E carregar esse amor pelo Asa, como é que é? Olha, com respeito. Que eu gostaria que os torcedores fizessem isso também, né? A gente vê tanto briga de torcida e tudo, que é uma coisa que a gente não tolera, que não são torcedores, na verdade. Com respeito, com respeito. Eles sabem que eu sou Asa, eu sei quem é CRB, quem é CSA. Não tem problema, não. É uma convivência muito tranquila, muito respeitosa. O que é que o Asa representa para você? Representa um grande marco na minha vida, né? Referência no esporte, sempre foi. Desde a época que a gente jogava no fundo do fundo tinha o campo do Asa antigo, sim, que a gente chamava Poeirão, né? Lá no fundo não tinha um espaço para futebol? Tinha. A gente jogava ali. Pô, a gente ali tinha quanto? 10, 11 anos? 10 anos. Você lembra ali no fundo? Lembro. No fundo mesmo. Terminava o alambrado, no final tinha um espaço que hoje é a Marroquinha ali no fundo. Aquela rua no fundo. Antônio Marroquim. Antônio Marroquim ali. Ali, antes de chegar na rua, tinha um espaço para terminar o estádio. E a gente jogava futebol lá. A gente jogava com travinha, às vezes. E tudo. E quando saía de lá, ia tomar um refrigerante frevo com pão doce aonde? no seu... Onde? Lá da rua, ali próximo ao escritório do Jarbas Lúcio. Ah, sim. Lembra? Seu Adalto. Seu Adalto. Pai de Adalto, né? Pai de Adalto. Seu Adalto. Seu Adalto era ao lado da casa da tia Helena. Isso. Ali, frente ao seu Adalto, muita gente não sabe, em frente ao seu Adalto morava Ismael Pereira. Exatamente. Você lembra? Na esquina ali, Ismael, um grande artista. Grande artista. E era referência. Mas o Asa representa isso. Representa parte da minha vida. E está presente até hoje. Eu não quero sair daqui com esse débito. A gente falou de muita gente da família. Agora, não falar do tio Luiz também, ele vai dizer, você não falou com o Gilvan? Que ele fala com muito orgulho de você. Ele me liga de vez em quando, do nada, assim. Do nada. O tio é referência. Aliás, eu vou falar de Luiz, eu tenho que falar de Vicente, são os dois. Luiz e Vicente, né? Os dois foram. Dois alvinegros, assim. Dois alvinegros. E botafoguenses também. E botafoguenses também. E os dois viveram de farmácia. Foram criados ali dentro da farmácia do tio Zé Marques. Zé Marques. Você lembra? Que era na esquina, no final da Manuel André. Isso. Pai de Carlinhos. Dona Esther. Tia Esther. Morou aqui em Maceió durante muito tempo, ali no bairro do Farol. E realmente é falar disso, né? Falar dessa referência, falar de tudo isso. Rapaz, eu recebi uma ligação esses dias. Aliás, tio Luiz e tio Vicente, para concluir, são referência no esporte e referência como trabalhadores, né? Assim, são pessoas que se dedicaram e a vida inteira no ramo de farmácia, isso, né? Exatamente. Um beijo para os dois, um beijo para os meus tios. Tia Helena, que hoje cuida de tio Zezé. Sim, né? tio Zezé. Tio Zezé está lá com ela. Então são referências na minha vida. Aí esses dias eu recebo uma ligação do Peu. Sim. Aí o Peu diz, Josenildo, tem um filho de um ex-jogador do Asa, que no momento eu não estou recordando o nome, porque assim é muito antigo. Sim. E ele está querendo uma foto, se você consegue uma foto da época, né? Que Sim. na foto tenha o pai dele. Aí eu disse, eu vou dar uma... Aí, quando eu desliguei, eu disse, rapaz, eu vou ligar para o Luiz. Eu disse, Luiz, tem uma foto do Asa aí com fulano, uma pena que eu esqueci o nome. Aí o Luiz disse, eu ligo já para você. Aí não deu 10 minutos, ele disse, quer passar aqui para pegar a foto?
Olha aí. Ele tem guardada uma você foto falou histórica. Do Peu, eu nunca tive contato com o Peu para falar isso. Eu vi a estreia do Peu. Eu vi a estreia do Peu pelo Flamengo. Eu não sou flamenguista, mas eu vi. Porque papai era caminhoneiro, e essa eu tenho que contar. Todo mediano e final de ano eu viajava com papai. Ia fazer. Então, eu conheço o Brasil todo na boleia de um caminhão. Isso foi importante para o meu conhecimento de geografia. Crescimento pessoal. Isso, crescimento pessoal. E bati o Brasil todo. Então, não tinha lugar, por exemplo, a gente chegou na Paraíba uma vez, assisti 13 Campinense. Papai chegava lá naquela cidade, era um fim de semana. Eu acho que ele já planejava tudo para chegar no dia do jogo importante, no dia da decisão, né? Assim? E a gente perdeu alguns jogos que tinha que viajar no outro dia. Mas, por exemplo, eu já fui a Fonte Nova com o papai, fui ao Mineirão. E o último estádio que eu fui, isso eu não tenho certeza se foi 79 ou 80, estreia do Peu. Foi contra o Fortaleza. Foi 8-1 para o Flamengo. E ele fez gol. Fez gol. Eu assisti. Era um isso dia foi no Ceará esse feira. jogo? Hein? Foi no Ceará o jogo? Não, foi no Rio. No Rio. No Rio. Eu assisti. A estreia do Peu. Meio de campo com Andrade, Adílio e Zico. Eu assisti. É verdade. Fiquei lá. Só vibrei com o gol do Fortaleza. Secando. Olha que secar. Não tem como. Era um timaço, né? Mas eu vi a estreia do Peu. Pergunta, eu acho que a estreia do Peu foi contra o Fortaleza. Depois a gente tira essa dúvida. Tem algum jogo ou algum momento do Asa que marcou na sua vida, assim, de forma especial? Tem, claro, o título de 2000, né? Não tem como. Tem um time de 79 que tinha no ataque Joãozinho Freitas Esquerdinha, que tinha Marcos Itabaiana, isso, que tinha Leônidas na lateral direita. Volante. Ele começou de lateral, veio para a volância, não foi? Foi. E lá na lateral direita era Gonçalves. Lateral esquerda era Canhoto. O goleiro era Adeildo. Daquele time que perdeu para o Vasco no Campeonato Brasileiro, de 1-0, gol do Dinamite de pênalti. Né? Cremildo. E Geraldo Moreira, né? Geraldo Moreira. Eu lembro do Asa treinando no Amerino, Portugal. Isso. A zaga era Ronaldo Brito e Alcidésio. O goleiro é o Adeildo, que conheci depois o Adeildo. E esse time de 79 merecia ter sido campeão de alguma coisa. Era um timaço. Carioca fazendo gol olímpico contra o Itabaiana. Verdade. No gol do fundo ali, 2-1 pro Asa. 2-1 pro Asa. E no último minuto. Morreu gente nesse dia. Morreu um senhor do coração. Teve um ataque cardíaco e morreu. São times importantes, a data importante como a de 2000. Lembro que a gente foi, essa rivalidade com o Palmeiras dos Índios é interessante. Seu José Joaquim, que já foi presidente do Asa, pai de Gino, na época não era presidente, mas levou eu e Gino para assistir Asa e CSE em Palmeiras dos Índios. 2-1 pro Asa, 2 gols de Freitas, uma cabeçada no segundo tempo que a gente derrubou o alambrado sem querer. Lembro. A gente não tentou derrubar o alambrado, mas a torcida era tão que derrubou o alambrado. Eu estava nesse jogo. Tu estava? Tava nesse jogo. O jogo ficou paralisado durante um bom tempo. Aquilo ali fez parte da história. Nossa Senhora. E para conter o povo para terminar o jogo? Difícil demais. Foi muito difícil. Mas são histórias, né? Freitas era um tanque, não era? É um tanque. Um abraço pro Freitas. Nunca vi. Um abraço e assim, é uma peça que precisa ser sempre reconhecida. É um monstro. Freitas veio emprestado, não foi? Foi. Porque Freitas não tinha espaço no Bahia por causa de sapatão, ou era baiaco, eu acho que era sapatão. Não, eu acho que era Beijoca. Desculpa. Beijoca era o atacante. E ele não tinha espaço, era um menino novo, veio para cá. A gente se lembra dessas coisas. Eu lembro da estreia de Rômmel. Se eu não me engano, o Rômmel estreou contra o Sport na inauguração dos refletores. Isso, 79. Estou lembrado, estou bem de memória. Tá. 79, gramadinho, só tinha aquela parte ali ao redor, só tinha um lance de arquibancada do outro lado. Bem discreto. Bem discreto. Nos fundos era uma arquibancada de madeira. E eu estava ali do lado que tinha uma cabine de rádio atrás, que parecia uma casinha de pombo. Você lembra? Lembro. Era uma rádio, era improvisado, de certa forma. Eu lembro. Então são datas importantes. Assim. Eu, como dirigente, aí o Paulo Tenório me pediu para contratar um treinador. Sim. E disse, eu quero um nome bom, um nome de referência. E eu fui buscar Givanildo Oliveira, que era um nome. Sim, claro. Era um nome. Para o Nordeste era um nome... Mais turrão. Como é que diz? Marrento, né? Marrento, aquele jeito dele. E aí eu disse, Paulo,
estou conversando com o Givanildo, vou botar o Givanildo no asa. Sim. Agora, nós precisamos honrar tudo que for acertado com ele, porque ele é um cara equilibrado, decente. Eu preciso dizer isso porque às vezes a gente fala tanto das coisas que não deram certo, né? Mas eu preciso dizer. Aí, Givanildo, acertei tudo, tal. Aí, naquela época, tinha o negócio da luva. Sim. Tinha que pagar a luva. Aí o Paulo disse, não, o que você acertar pode dizer. Eu disse, Paulo, e o Asa tem o dinheiro para contratar Givanildo? Ele disse, o Asa não tem, mas eu tenho. E daí, qual é o problema? É assim, né? Era isso. Aí eu digo, tá certo. Era isso. Quando Givanildo chega a Arapiraca, o dinheiro da luva, o Paulo me deu em espécie. Teve até um comentário essa semana, já recebeu dinheiro em espécie em clube de futebol? Já. O Rafinha ontem já recebi. Só não recebi no Bayern, mas no Flamengo, no Corinthians, no São Paulo, em todo canto eu recebi. É o bicho, né? Então, aí dinheiro do Givanildo, morando no Plaza Hotel, o Gilvan taxista, que era outro apaixonado pelo Asa, à disposição do Givanildo, tudo certinho, tudo bonitinho. Aí o Givanildo fez 3 jogos pelo Asa. 3. No terceiro jogo, ele me chamou no Plaza Hotel. Plaza. Aí disse assim... Ali na Manuel André? Não, não. Rio Branco. Na Rio Branco? Na Rio Branco. Comecinho da Rio Branco. A do Manuel André era Real Hotel. Era o Real que era de fundo. De fundo que subia pela Fernandes Lima. Isso, exatamente. É verdade. Aí ele me chamou e disse, passe lá no hotel que eu quero falar com você. Eu disse, o que esse cara quer? Tá tudo certinho, ninguém falhou nada com ele, tudo certinho, bonito, o que ele quer? Cheguei lá, ele me chamou, aí disse, não vai dar para ficar, eu quero ir embora. Eu disse, mas Givanildo, faça isso não. Uma luta para trazer você até aqui, tudo certinho, a gente não desonrou absolutamente nada. Ele disse, mas eu não tenho condições de dar o que vocês imaginam, porque a gente treinava lá no Amerino, Portugal. E as condições do campo... Não existia, não. Ruim. Não existia. Bola muito pulando, ruim, a bola pulando. Aí você não tem condições. Então, assim, eu não estou aqui para enganar vocês. Eu preciso dizer isso para que as pessoas entendam que no meio do futebol, às vezes a gente fala de quem não presta, mas é preciso a gente falar de quem presta também, né? E aí depois, o tempo passou, aí Givanildo chega a Arapiraca para dirigir o América Mineiro. E o Asa bate o América Mineiro, Givanildo dispensado no vestiário em Arapiraca. Quando eu saio, tá o velhinho na porta do estádio ali, meio chateado. Aí eu parei e disse, professor, lembra de mim? Aí ele, tudo bem e tal, não sei o quê. Aí eu disse, o que é que está faltando? Ele disse, não, eu estou aqui aguardando que eu vou alugar um táxi para me levar em Recife, que eu larguei essa porra aí agora, que é assim desse jeito, né? Aí eu disse, não, você não vai de táxi, não, eu vou mandar ele deixar em Recife agora. Disse, não, rapaz, não precisa. Aí mandei deixar ele em Recife. E eu faço esse registro para deixar claro, né, que foi um homem de bem que honrou tudo com a equipe do Asa. Que bom. Givanildo Oliveira. Como você lida com esse sentimento, sendo um profissional da comunicação, que precisa, às vezes, manter equilíbrio e respeito? Isso é experiência, José. A experiência que você adquire, que você vai adquirindo com o tempo e a sobriedade, né, nas palavras. Você tem que ter muito cuidado com o que diz, né? Então, você tem que manter o respeito, manter a credibilidade dessa forma. Sobriamente, tendo tranquilidade dos momentos mais ásperos que você tenha vivido, mas tem que ter cuidado. Quando o Asa entra em campo, hein, Gilvan? O coração fala mais alto ou o jornalista dá uma segurada na emoção? Não, fala mais alto. Uma segurada ali, mas só Deus sabe. Hoje tem jogo, né? Copa Alagoas, né? Tem Copa Deve Alagoas. entrar o reserva. Acho que vai um time misto, né? Vai ter um time misto. Tem um time misto. Tem que se preservar para sábado, né? Sábado é que é o jogo. Sábado é jogo decisivo, claro, né? Claro. Então, o Asa é uma escolha racional ou é coisa de quem nasceu em Arapiraca? É coisa que nasceu em Arapiraca. Nasceu em Arapiraca e herdou isso. Herdei isso do meu pai. Meu pai nasceu em Garanhuns. Ele é pernambucano? Nasceu em Garanhuns, papai. Papai torcia pelo Santa Cruz. Só que quando ele veio para Arapiraca, isso, adolescente, e passou a viver em Arapiraca e tudo,
Ele sempre foi Botafogo, né? Aí passou a torcer pelo Asa. Não torceu mais pelo... Lembra da Parmalat que teve no Santa Cruz? Lembro. Ela dizia, papai, é Parmalat do Santa Cruz, que era Parmalat do Santa Cruz, e lá no Palmeiras... No Palmeiras, né? é. Aí papai dizia, o Palmeiras entrou, o Santa Cruz entrou só com papelão. O leite é da Parmalat, mas o papelão é de Santa Cruz. Ele viajava e passava dias viajando. E quando ele voltava, aí ele parava o caminhão ali na Olavo Bilac, já no encontro dali de onde morou a família do Pernambuco. Domingos, né? Correia ali em cima. Não, Domingos Rodrigues. Domingos Domingos Rodrigues. Aí eu subia toda tarde para ir olhar o treino, né? Sim. Eu, às vezes, negociava com o papai na loja para ficar direto até a hora do treino, porque eu gostava de ir lá ver o treino, de ver Cocorote, de ver Carneiro, o goleiro, de ver Manuel Porto, Edson Porto, Salê, Guaraná, né? Sim. Aí, quando eu voltava, aí a gente já via logo o caminhão, né? O caminhão, Sim. se não me falha a memória, um caminhão amarelo. Era amarelo. Não, era azul. Azul, né? Ele tinha Mercedes, né? Ele teve 1111, 13, 15, 13, 15, não sei 13. o quê. Aí ele parava lá. Das últimas foi que foi. Aí ele, Josa! Aí, pois não, seu João. Ele disse, ei, o que é que houve que o Asa empatou com o Ferroviário? Né? Se não ganhar do Dínamo no domingo, tá morto. Olha só que era Ferroviário Dínamo. Ferroviário tinha um terno lindo, né? São Domingos. Que antes de ser São Domingos era União, era Estivadores, né? Depois. Exatamente. Essa história, né? É verdade. Mas não há como eu não perguntar. Você, mesmo com o problema que você teve de poliomielite, né? Sim. Poliomielite, mas você foi um grande goleiro. Foi. Era uma brincadeira. Eu falo para todo mundo. Josa tem essa questão que ele foi um grande centroavante. Então a gente tem um acordo de mentir. Eu digo que ele foi um grande centroavante e ele disse que eu fui um grande goleiro. Foi um grande goleiro. Nada. Nunca fui, mas sempre gostei de rachar. Era bom. Se você tivesse que definir Arapiraca e o Asa em uma única palavra, qual seria? Paixão. Não tem outra palavra. Pelos dois, serve para os dois. Serve para Arapiraca e para o Asa. A paixão faz parte da minha vida. Você sabe que, por indicação minha, e eu digo isso com muito orgulho, o principal ginásio de esportes de Arapiraca tem uma cabine de rádio que leva seu nome. É o meu nome. Está lá, o João Paulo II, né? João Paulo II. Cabine Gilvan Nunes. Foi uma grande homenagem, eu não esperava, né? Até hoje sou agradecido. Me emocionei muito naquele dia, né? Foi um grande presente que você me deu, né? Que a cidade me deu. E para não cometer o engano que cometi na abertura, é Gilvan Nunes Amorim. Isso. Né? É que a gente conviveu tanto com Gilvan Nunes Carnaúba, né? Filho de Dona Zilda, seu Gilberto. Seu Gilberto do Carburador. Isso, Gilberto do Carburador. O Gilberto que alimentava os cuidados do avião do Joãozinho da Movelaria. Lá no campo da aviação. No campo da aviação. Campo da aviação, que ficava ali nos fundos, né? Aquela casa de alegria, aquela casa da zona mesmo. Da zona. Da selva de pedras. Selva de pedras. Você subiu lá de bicicletinha, né, velho? Eu lá de bicicleta. Só ia tomar uma cerveja. Ouve música. Ouve música. Ia mais pela companhia, né? Gilvan, eu agradeço muito. Você me deu uma alegria muito grande de poder ter compartilhado esse momento. Se a gente fosse conversar, a gente ia conversar muito mais. Acho que você vai ter que editar isso. Mas você tem seus compromissos, né, que você precisa cumprir. Eu também preciso retornar a Arapiraca, mas assim, minha gratidão, viu? O Esporte de Peso está muito feliz aí com a tua disponibilidade de poder participar com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela consideração, sabe, o respeito e a admiração que eu tenho por você, e você teve sempre por mim, e principalmente pela minha família, que conta muito, você sempre foi muito respeitoso em relação a isso, pela relação de amizade que a gente tem. Foi um prazer estar aqui falando um pouco de mim, falando um pouco dessa trajetória no rádio, falando sobre essa paixão que eu tenho pela minha família, pelo Asa, por Arapiraca, um pouco de mim, para ficar registrado, um pouco dessa pessoa que eu sou, para ficar registrado nesse momento. Então, tenho mais que agradecer. Muito obrigado. Valeu. A trajetória de Gilvan Nunes
mostra que a gente pode ganhar o mundo sem perder a raiz. Entre defesas no futebol amador, microfones ligados e câmeras acesas, permanece o menino da rua Olavo Bilac, que nunca deixou Arapiraca para trás. Porque, no fim das contas, sucesso nenhum é maior do que saber de onde a gente veio. Gilvan, obrigado por compartilhar suas memórias, sua história e sua emoção com a gente. Arapiraca se orgulha muito de você, meu amigo. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu, um forte abraço a todos, obrigado pela companhia. E vá lá, compartilhe, siga, comente, dá um like no canal Esporte de Peso.